Olá, você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o cientista social e consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Como está o cenário de disputa pela Prefeitura de Fortaleza? O que pesará mais, a polarização nacional ou a discussão sobre a cidade? Quais os nomes cotados para vice dos principais cabeças de chapa? Ainda, os últimos movimentos na Câmara Municipal, Assembleia Legislativa e Congresso Nacional. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Luiz Cláudio Ferreira Barbosa é cientista social pelo Centro de Humanidades da Universidade Estadual do Ceará, UES, onde também fez especialização em ciência política. O convidado foi assessor na Câmara dos Deputados em Brasília, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e também na Câmara Municipal de Fortaleza. Luiz Cláudio atua como consultor político e é editor de um blog com o nome dele, especializado em análises do jogo do poder. E é com Luiz Cláudio Ferreira Barbosa que converso no programa de hoje. Professor Luiz Cláudio, seja bem-vindo mais uma vez aos estúdios da TV Otimista, ao programa Política. Tudo bem? Tudo. E é interessante, nós vamos fazer algumas discussões especificamente sobre a sucessão municipal de Fortaleza, antecedendo as pesquisas eleitorais que deverão sair nos próximos dias. Aqui antes do início, você falou que há um gap aí muito grande, né? Com certeza. Nós tivemos algumas pesquisas que saíram entre março e abril. E depois houve esse ato. O que acontece? E muito aconteceu. Muita coisa aconteceu. Nesse ato, né? Sem dúvida, a saída da Luziane Lins deixa um vácuo. Por quê? A Luziane Lins tinha um recall muito importante na periferia. Um eleitor que é governista, que precisa do serviço público do município, mas via, na época dela, ser bem mais bem tratado do que na época de Roberto Cláudio e agora José Sarto. Aquela história, cuidar das pessoas, né, como ela falava. Tinha, ela né? teve, ela teve esse ponto positivo. O que é interessante é o seguinte, no segundo turno de 2016, quando Luziane não consegue ir, uma parte do eleitorado dela vota em Capitão Wagner, outra parte vota na reeleição de Roberto Cláudio. Em 2020 acontece o mesmo fenômeno. O que acontece? A diferença entre Sarto e a figura do Capitão Wagner é mínima, muito pequena. Até no contrassenso das pesquisas da época, que dava uma diferença de 20 pontos, e não foi isso. Foi saída da Luziane, portanto, vai beneficiar quem? Para onde vão esses votos, essas intenções de voto? Vamos lá. Ela estanca o Wagner. Que estava ali meio que derretendo? Sim, ele estava no natural. Ela repõe um pouco dos votos ali. Sem dúvida, porque o cara já tinha ele como uma segunda opção, vai para ele como primeira opção. Entendi. O Sarto, na minha avaliação, ainda sofre com um efeito Teflon. O que é esse efeito Teflon? Nada de ruim pega nele, mas também nada de bom pega. Ele não consegue ser beneficiado... Nada gruda, né? Como você fala. Mas ele não consegue ser beneficiado pela boa avaliação da gestão. Na última Paraná Pesquisa, é interessante. Ele tem um piso de 17% e um teto de 20%. Dentro da própria pontuação lá de erros. Então, é assim, quer dizer, no máximo ele tem 23 e no mínimo ele pode ter 14. Quer dizer, não é bom, não é um bom sinal. Isso não é um bom sinal. Do outro lado, você tem uma figura que adentrou agora no processo político, que já tinha um bom percentual, que é o Evandro Leitão, mas essa história de Fortaleza 4 vezes melhor, não é tão fácil, não. Os votos que iriam para Luziane não irão para o Evandro Leitão? Não automaticamente, por osmose, não. O Evandro é o 13.
O Evandro vai se basear na figura do Lula, do Camilo e do Elmano. A não ser que Luiziane venha a público pedir voto. Acredito que não. Isso não vai acontecer? Acredito que não. Eu acho que criou-se uma animosidade tão grande dentro desse processo interno do PT que você já nota uma migração de setores do PT de Fortaleza para a eleição do Catanho em Calcaia. Inclusive isso é nítido, Luiziane, isso é nítido. Isso aqui staff dela vai para a campanha. Então, naturalmente, eles estão muito mais preocupados com Calcaia. E um outro problema muito sério. Uma eleição onde você tem um cidadão, um eleitor, que tem duas preocupações muito fortes. Saúde. Isso o Evandro não está bem e o governo estadual não está bem. Então, o Elmano pode ajudar muito pouco em relação ao Evandro nesse tema de saúde e segurança pública. E já o Wagner vem aí com esse perfil, esse recall de Maracanaú, ou não ajuda o fato de ele ter Ajuda. Mas o que mais ajuda o Wagner nesse momento é que ele tem que ser mais parecido com as campanhas do Mourão de 2000 e 2004 sobre a discussão da segurança pública e o reforço das guardas municipais. Nunca antes na história, o Wagner tem que ser mais parecido com o Moroni nesse momento. O próprio Wagner, tem que voltar um pouco às raízes, você fala assim. Total. Porque o Wagner herda um voto moronista, tá entendendo? Muito mais pelo desejo desse voto conservador de eleger um prefeito. Mas agora ele tem que retornar à discussão da segurança pública. Agora, o governo do Estado, Luiz Cláudio, vem tratando muito bem as tropas, de forma que as forças de segurança do Estado estão muito alinhadas, mais ou menos alinhadas ao projeto do governo do Estado. Isso, de alguma forma, bloqueia o avanço do Wagner ou o retorno dele a essa liderança, né? O telespectador talvez não tenha entendido a essência da sua pergunta. Cid Gomes, atrito com as corporações de segurança pública, como bombeiros, polícia civil, polícia militar. Era forte essa zona de atrito. Você transfere isso para o Camilo, já há uma diluição. Apesar do motim? Não, mas há. O motim, na época do Cid e o motim na época do Camilo, você nota a diferença, até da opinião pública. Sim. Quando você vê agora, há, na minha avaliação, uma tentativa do Elmano de Freitas de recuperar até a hierarquia, sabe? E eu acho que ele está conseguindo, de alguns aspectos. Apesar que em outros setores do serviço público, o Elmano não está bem. Mas... Enfrenta greves, enfrenta zonas de atritos, como na educação. No entanto, na área de segurança, você foi muito feliz. Ele está conseguindo conter ali as coisas. Enquanto que o Wagner perdeu espaço, um certo espaço que tinha, mas liderança. Para a discussão de Fortaleza, se ele recuperar o discurso do Moroni, de fortalecimento das guardas municipais, e é as mesmas sendo usado para combater o latrocínio, tudo, rapaz, ele recupera. Porque é hoje uma prioridade da classe média alta à classe média baixa como setores populares. E Luiz Cláudio, diante do que você acabou falando aí de uma forma panorâmica, na cotação do dia, nós teremos uma votação de 2 turnos em outubro. Quem iria ou quem irá para esse segundo round, segundo as suas perspectivas? Sem dúvida. Vamos recapitular a eleição de 2016 e 2020. O capitão Wagner consegue ficar entre 30% e 33%. Isso. Então, eu acredito que ele esteja na casa de 27% a 33% de votos no primeiro turno. Isso em qualquer pesquisa estimulada. Você vai e retorna um pouco mais o tempo para trás. A máquina da prefeitura sempre coloca quase sempre coloca um candidato no segundo turno. Juraci se elege em 1996, mas em 2000 ele não estava com a imagem tão positiva. Mas ele consegue chegar ao segundo turno com 33% dos votos. Arruda, né? E enquanto o Inácio tira 30% dos votos. Isso. O Moroni tira na casa de 19%, 20% e a Patrícia tira na casa de 18% naquela eleição. Você via ali uma semelhança com essa eleição atual, qual? 4 candidatos competitivos. E o que acontece? Em 2004, você olha para mim e diz, mas o Juraci não conseguiu com a máquina colocar o Aloysio Nunes no segundo turno. Aloysio Carvalho, desculpa. O Aloysio Carvalho no segundo turno. Mas eu lhe digo, uma parte da prefeitura... Tirou 5%, eu acho. Uma parte da prefeitura ou foi para Antônio Cambraia ou foi para Luziane Lins. É muito interessante, mas isso aí é um debate para outros programas.
Em 2012, a Luziane Lins, mesmo não tendo uma aprovação tão alta, ela consegue colocar o Eumano de Freitas no segundo turno. Roberto Cláudio vai para o segundo turno com o poder da máquina e José Sarto vai para o segundo turno com o poder da máquina. Só que, na minha avaliação, em 2020, uma parte do eleitorado que aprovava a gestão do Roberto Cláudio queria o continuismo. Hoje você tem um eleitorado que aprova a máquina, mas não consegue ver no José Sarto essa figura. É meio reticente, né? Em dar mais 4 anos. Né? É muito forte isso. Uhum. A figura do André Fernandes, o deputado André Fernandes, ele vai ter que passar por um teste simples e objetivo. Um programa de governo e para quem ele vai falar. O eleitor bolsonarista fortalezense, ele é da classe média, que ganha entre 2 a 5 salários mínimos, e um outro setor que ganha de 5 a 10 salários mínimos. Não é um eleitor qualquer. Não basta ele repetir os feitos do Bolsonaro no passado, como ele faz atualmente, em defesa. Ele vai ter que fazer uma defesa de gestão. E um eleitor que tem interesses muito específicos, né? Total. Que é classe média, média alta. Exatamente. É crítico, forma opinião. E aí, o que acontece? A figura do Evandro, como nós conversamos no início do primeiro bloco, ele, infelizmente, vai ter que se apoiar na figura de Camilo, Lula e Eumano de Freitas. Então, aquele milagre da vitória do primeiro turno em 2022, na qual o Eumano ganha no estado, mas perde no município, mas tira o segundo lugar à frente do Roberto Cláudio, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Como também nós afirmamos que essa transferência de voto da Luziane também não é por osmose, só porque ele vai substituir ela na legenda do PT com o número 13. Não vai acontecer isso. Então nós temos 4 candidatos. Na minha avaliação, eu vejo o capitão Wagner lá, porque ele trabalha com um eleitorado já, que eu chamo de popular conservador, já enraizado, forte, na qual ele já demonstrou uma capacidade ímpar de ser votado nas classes populares para governador e, ao mesmo tempo, o cara vota no Lula. Essa contradição que ele era o candidato do Bolsonaro não pegou na periferia. É um dado positivo para ele. Uhum. Segundo dado positivo para ele, ele tem um recall. Ele sozinho no União Brasil, ele vai ter tempo de televisão. Qual é a sangria do André Fernandes quando se lança em relação ao capitão Wagner? É um eleitor que não quer votar no Wagner, chateado com o Wagner, porque o Wagner não se empenhou na campanha do Bolsonaro, nem no primeiro e segundo turno de 2022, mas também não vota no candidato do PT. Entendi. Se o Evandro sobe, o Evandro Leitão sobe, o André começa a perder um eleitorado por voto útil que vai votar no capitão Wagner. Olha só o dado interessante. Entendi. A figura do atual prefeito, ele sofre um processo muito forte. Em que sentido? Ele não consegue se beneficiar com a alta popularidade da sua gestão e ele já não pode mais contar com uma popularidade alta da figura do Ciro Gomes. Aí que eu venho a questionamento. Qual será o papel do Roberto Cláudio nesse processo? Roberto Cláudio vai ser alçado como aquele cara que, com certeza, se o César Sarto retornar, ele também vai retornar para dentro da prefeitura, numa função-chave. Essa discussão não está sendo feita. Porque... Para testar se eu entendi, o Roberto Cláudio estaria como carta para substituir a candidatura do Sarto? Não. Na minha avaliação, interessante esse seu ponto de vista, essas próximas pesquisas vai criar uma briga interna no PDT. Se a figura do Zé Sarto não conseguir alçar voos mais altos, já vai ter uma parte do PDT... A decisão difícil de... Isso. E eu acho que a figura do ministro da Previdência Carlos e Lupe, presidente licenciado Carlos Lupe, é intervir e colocar o Roberto Cláudio. Porque se o PDT perde Fortaleza, muito objetivamente, ele no máximo consegue eleger um deputado federal na próxima eleição de 2026. Eles trabalham com a possibilidade de preservar, aspas, Roberto Cláudio para 2026. Só que se eles perderem 2024, não vai ter 2026, né? Não tem. E eles vão ter a dificuldade de eleger 2 deputados federais.
que para o partido do PDT seria um cenário desfavorável. Por isso que a nacional do PDT vai intervir, sim, se notar que a figura do Zé Sarto não é competitiva. Não adianta. Aquele cenário onde o Ciro ditava as normas e dizia eu quero isso, aquilo, não existe mais. Entendi. Existe uma sobrevivência do PDT que está acima do Ciro Gomes. Muito bem, Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. A gente volta daqui a pouco, tá bom? Depois do intervalo, com mais bate-papo com o nosso convidado de hoje. Ele é cientista social, ele é consultor político e está conosco aqui nos ajudando a entender essa engrenagem, esse cenário de disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Daqui a pouco a gente retoma o bate-papo depois do intervalo. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho, aqui ao meu lado no programa Política na TV Otimista está Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. O Luiz Cláudio é cientista social, é consultor político e também blogueiro, não é isso? Como é que faz para encontrar, Luiz Cláudio? É interessante, você entra numa página em branco do Google e coloca Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, mas Luiz com Z, que aparece todas as minhas redes sociais. Muito E bem. é interessante que a inteligência artificial, algumas pessoas pegam os meus textos e colocam em qualquer inteligência artificial e ligam para mim e dizem, você está usando o livro tal, autor tal, 90% bate. Ou seja, consegue tirar ali a essência do que você está colocando. Eu não tenho nenhuma dúvida que daqui a 5 anos o cara não vai precisar mais contratar o Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Ele só vai pegar a essência dos meus artigos, das minhas análises, jogar uns dados envelopar, que ele, não, jogar em cima de uma inteligência artificial que ela vai dar um laudo muito próximo ao que eu daria. É interessante isso. Nós temos que isso já acontece na área jurídica, na área médica. Sem dúvida. Nós temos que nos acostumar com esse novo mundo. Exato. Ele veio para ficar. Ele veio para ficar. Então, por isso que eu digo para alguns amigos meus que trabalham na área de relações institucionais, na área de sociologia, ciências políticas, temos que renovar. Temos que nos mudar e nos tornar útil. Porque a tecnologia, ela é uma coisa que veio para mudar o mercado de trabalho. Um exemplo, você chega hoje num prédio, como aqui hoje nós estamos na TV Otimista, daqui a um dia nós não vamos ter mais a balconista. Você chega, o cara ali você chega, o cara, a inteligência artificial. A portaria eletrônica já é uma realidade. Já mas aqui especificamente o cara vê, né? Tal, pergunta, você vai para o andar que você sempre vai, que é o 12º andar, ou você vai para outro andar, quer dizer, você nota que vai ser substituído essa figura. Então, esses debates, essas discussões precisam ser feitas para que nós compreendamos que, por exemplo, a telemedicina chegou para ficar. O cara já lhe consulta via um aplicativo, ou um smartphone, um computador, quer dizer... São coisas que futuramente vai ter que vir à pauta. Muito bem. Então, fechando esse ponto, botando lá Luiz com Z, Cláudio Ferreira Barbosa, chega lá todas as minhas redes. As suas produções intelectuais, etc. Né? E eu acho que é interessante ali, para quem quer conhecer um pouco da minha análise, vai lá no meu blog, porque lá tem os meus últimos textos, que você tem uma noção do que mais ou menos a linha que eu trabalho em matéria de análise política. Já que a gente está falando sobre isso, Luiz Cláudio, você que está há muito tempo no mercado, tem uma folha aí de serviços prestados, como se fala, né? Porque quando a gente fala folha corrida, a gente leva logo para o lado negativo, mas a gente tem uma folha corrida positiva. Exato. Como é que está a cabeça do político, do pré-candidato? Está mais profissionalizada? Está mais aberta? Ele está perdido. Tá, né? Ele está perdido. A maioria dos parlamentares e dos homens públicos, até os empresários que atuam no setor, na discussão pública, eles estão perdidos, porque contrataram pessoas que hoje não conseguem passar para ele o mínimo da realidade. Vou dar um exemplo. O deputado estadual, federal, chega para mim e diz, tem um candidato ali que vai para a reeleição e tal. Aí eu explico para ele, olha, nas últimas eleições, ele ganha, ou o grupo dele ganha, o político dele ganha, mas a diferença é mínima.
Por quê? As políticas dos municípios, como praça, reconstrução de praças, de colégios, o asfalto, já estão no dia a dia do cidadão. Você construir uma areninha hoje no interior, poxa, o pessoal vai achar legal. Mas a preocupação é com o quê? Segurança pública. O cara está muito preocupado com a saúde, porque a população está envelhecendo. São temas que estão vindo. Preocupação com o filho desempregado. O que acontece? Ele desconta essa raiva no primeiro momento nas autoridades mais próximas a eles, que é o prefeito e o vereador. A punição vem na eleição, né? Então, exatamente. Às vezes o cara está com uma boa administração, mas é impressionante como ele nota que a candidatura de oposição está próxima dele. Às vezes não é em função do discurso da oposição, é em função de que as demandas daquela população já são outras. E aquela fórmula ali já está no preço. Exauriu, né? exauriu. Aí quando você chega dizendo isso? Eles não acreditam, mas depois eles veem que há uma necessidade dessa mudança de postura. Por exemplo, você hoje tem que discutir a questão da segurança pública. Não é mais uma bandeira da direita ou da esquerda que quer política mais a menos. Não. A questão da saidinha é uma discussão forte na sociedade. A população quer um endurecimento em relação aos encarcerados, como também quer um endurecimento para que as pessoas que cometeram crimes hediondos não saiam com tanta facilidade. E há uma situação meio paliativa, eu queria saber se isso faz sentido, é que é o seguinte, nós temos um fenômeno de assaltos, de furto, de roubo de celular, por exemplo, né? De fios, né? E aí o governo lança um programa em que você se cadastre para recuperar seu celular. Ora, bolas, era para você não ser assaltado e não o governo oferecer um serviço para devolver seu celular se um dia ele for recuperado. Quer dizer que o cachorro, o rabo está balançando o cachorro, né? Isso aí, na minha avaliação, é um dos grandes calcanhares de Aquiles do governo Lula. Essa não compreensão de que a sociedade, não que ela se tornou uma conservadora radical, mas que ela deu uma guinada à direita, deu. Você nota hoje que o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira brigam para ver quem tem a agenda mais conservadora. Para agradar o grupão lá, o centrão, né? E agradar também uma parte da sociedade. O eleitor que votou no Lula no Nordeste, votou porque sabe que os benefícios do governo federal, para ele, são maiores do que em relação ao Bolsonaro. Mas esse cara também é contra o aborto, esse cara quer uma melhora na segurança pública, ele não está satisfeito com a área da saúde, sabe? Tanto que a ministra, na minha avaliação, é uma figura que já entra no rol que pode ser substituída. Anísia Trindade. Né? Apesar de ser uma mulher séria. Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida que é uma pessoa séria. Mas a questão tem um currículo extraordinário. Extraordinário. Mas a questão da dengue mostrou que é muito fácil quando você está na oposição fazer crítica, mas quando você volta ao governo, sabe? O Lula sentiu a pancada de que não é tão fácil como é ser oposicionista. A questão da dengue e outras doenças que estão surgindo aí é muito sério. Muito bem. Já que a gente foi para o âmbito nacional, Luiz Cláudio, vamos aqui dar uma mini geral sobre os contextos de disputa das principais capitais federais, por gentileza. E depois também aqui das nossas queridas cearenses. Que, segundo você falou antes do início do segundo bloco, é um ponto fora da curva na média geral do que se observa nas capitais, né? É muito interessante. Quando o administrador, o prefeito é bem avaliado, não há polarização. O caso de Salvador, não tem dúvida. É quase um recall, vai lá e confirma, né, cara? Se o ACM Neto, o atual governador Bruno, for para a eleição, ganha. A figura do João Campos, lá em Recife, ganha. Não tem polarização, não tem nada. As administrações são bem avaliadas e tal. Você desce para o Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, como ele é muito bem avaliado... E é um raposa, né? É uma raposa. O candidato do PSOL que atrapalha a vitória dele no primeiro turno, que é interessante isso, mas o candidato do PL, que é o candidato
do governador e do ex-presidente Bolsonaro patina. Então, você nota que a polarização no estado como o Rio de Janeiro não vai funcionar. Aí você vai para São Paulo. O atual prefeito, ele está crescendo na avaliação e ele não quer um vice ligado ao Bolsonaro. Ele quer o apoio do PL, mas não quer um vice ligado ao Bolsonaro. Ou seja, ele aposta na gestão, né? Ele aposta na gestão em parceria com o atual governador, Tarcísio de Freitas. Então, você já nota que essa discussão vai ter uma polarização, tal. Eu vou trazer o Lula e o Bolsonaro para o palanque. Não é certeza de Enquanto uma isso, em lavacação. Fortaleza, é bem diferente, né? É que Fortaleza está atípica. Se a figura do prefeito José Sarto conseguir surfar pela popularidade da sua administração, ele já não só estaria no segundo turno, como estaria com uma chance até de faturar no primeiro turno. Mas isso não aconteceu. Aí está criando um problema muito sério. Na minha avaliação, por exemplo, a figura do capitão Wagner, o capitão Wagner não pode fazer hoje um contraponto ao Evandro, porque tem uma parte do eleitorado que gosta do serviço da prefeitura e quer a continuação do trabalho da prefeitura, mas talvez não queira a figura do Sarto, que pode já ir votar no capitão Wagner. Então, o Wagner não vai fazer mais aquele discurso de bater muito forte no prefeito. Aí, do outro lado, você tem uma situação esquizofrênica. É esquizofrênica, telespectador. O Evandro Leitão passou de 12 a 13 anos dentro do PDT. O Evandro apoiou José Sarto nas eleições de 2020. Quando o Sarto se elege prefeito e tem que abandonar a Assembleia, quem que substitui a presidência da Assembleia, que era do José Sarto? A figura do Evandro Leitão. Então, de uma hora para outra, fica uma coisa um pouco fora do bom senso, do senso crítico. É um ponto para o Wagner explorar ou não? Sem dúvida. Está recente, inclusive, né? Não, por exemplo, o Evandro Leitão era para ter trabalhado 2 pontos. Primeiro, a minha saída do PDT se deu em função disso e aquilo outro. Segundo ponto, a partir do momento que eu me filio ao PT, tá entendendo? Faço uma renovação de alguma das minhas plataformas políticas. E o terceiro ponto, eu errei. Eu apoiei esse prefeito que está aí, o grupo que estava aí, hoje, desse outro lado da oposição. Para virar a página. Para virar a página. Aí não. Ele quer passar uma imagem de um petista de longa data, que ele não é. Entendi. E outra coisa, o PT apoiou em 2016, no segundo turno, a reeleição de Roberto Cláudio e apoiou no segundo turno, de 2020, a eleição de José Sarto. Então, só para finalizar, tem que ter cuidado. As pessoas têm memória. As pessoas têm memória. Você apostar que as pessoas têm a amnésia, não, as pessoas lembram muito bem. E que uma narrativa vai substituir? Não, não. A gente está falando muito aqui de eleições anteriores. Vamos falar, portanto, de 2006, quando o então governador Lúcio Alcântara, bem avaliado, acima de 60%, mas não se reelegeu. Hoje nós temos uma gestão José Sarto bem avaliada, mas o prefeito, pré-candidato à reeleição, não consegue colher, né, essa satisfação do eleitor, não consegue capitalizar. Tem paralelo nesses dois cenários? Faz sentido essa comparação, Luiz? Faz. Em 2005, o presidente Lula esteve no Ceará e disse, governador Lúcio Alcântara, vá para o PTB, que eu lhe apoio. Na época presidido pelo Arnon Bezerra, né? Exatamente. O Romeu Feijó também era deputado federal. Lá de Barbalha, isso. Barbalha. E aí o que acontece? Ganhou do Camilo, inclusive. Exatamente. O Lúcio Alcântara prestou fidelidade a Ciro Gomes e Tasso Gereissati. E é interessante, as pessoas se esquecem, mas todas as estruturas do governo estadual da região norte estavam sob a tutela de Cid Gomes. As pessoas não se lembram disso. O grupo do Cid Gomes e do Ciro só saiu do governo Lúcio em abril de 2006. Na época do PPS. Né? Então, o que acontece? Ele, Lúcio, no PSDB, o Geraldo Alckmin não ajudava em nada ele aqui no Nordeste. O Geraldo Alckmin, no PSDB, ele ajudava em tudo. O Geraldo Alckmin, no PSDB, ele ajudava em tudo. O Geraldo Alckmin, no PSDB, ele ajudava em tudo. O Geraldo Alckmin, no PSDB, ele ajudava em tudo. O Geraldo Alckmin, no PSDB, ele ajudava em tudo. O Geraldo Alckmin, no PSDB, ele ajudava em tudo. O Geraldo Alckmin, no PSDB, ele ajudava em tudo. O Geraldo Alckmin, no PSDB, ele ajudava em tudo. O Geraldo Alckmin, no PSDB, ele ajudava em tudo. O Geraldo Alckmin, no PSDB, ele ajudava em tudo. O Geraldo Alckmin, no PSDB, ele ajudava em tudo. O Geraldo Alckmin, no PSDB, ele ajudava em tudo. O Geraldo Alckmin, no PSDB, ele ajudava em tudo. O Geraldo Alckmin, no PSDB, ele ajudava em tudo. O Geraldo Alckmin, no PSDB, ele ajudava em tudo
tentou pedir voto por Lula, mas foi proibido, porque o TRE não permitiu. Colapsou. Ele colapsou. Tanto que, nas últimas semanas do primeiro turno, a preocupação já não era mais derrotar o Lúcio Alcântara na reeleição dele, era derrotar o deputado federal Moroni Bigtorga para o Senado, disputando com outro deputado federal, que era o Inácio Arruda. Esse foi a grande batalha. Trazendo para a realidade agora de 2024, você tem o quê? Você tem um eleitor que aprovou o modelo do Roberto Cláudio, vê boas políticas na prefeitura, mas não identifica na figura do Sarto o guardião daquelas boas políticas. Não, não. Uma das vantagens da figura do Zé Sarto é que ele não tinha uma imagem definida, então você podia colocar ele como continuismo do Roberto Cláudio. Só que agora, como ele também não consegue sobrepor nenhuma imagem nele, ele não consegue também ser o representante do seu próprio continuismo. É um desafio. Isso é um caso atípico. Isso é um caso atípico. Uhum. Isso vai estar, você acredita, na discussão nacional envolvendo o Lupe, André Figueiredo, quando você colocou agora há pouco? Não temos para onde muito correr, não. Nós estamos chegando no fim desse mês. Vem uma decisão difícil por aí, né? Nós estamos chegando no final desse mês de maio. No próximo mês, durante a primeira quinzena, essa discussão já vai estar na praça, já vai estar em público. O PDT nacional, como eu falei no primeiro bloco, não vai morrer pelo Ciro. Ele precisa da Prefeitura de Fortaleza, ele precisa, no estado do Ceará, eleger no mínimo 3 deputados federal, porque ele precisa passar da cláusula de barreira. Entendi. O PDT hoje já discute fazer uma federação partidária com o PSDB, Cidadania, com a entrada do Solidariedade, a entrada do Avante e do Podemos. É esse o cálculo que, na sua interpretação, o Lupe está fazendo, né? O Lupe precisa. O Lupe sabe que aqui não faz mais 4, 5 deputados federais. Quer dizer, se ele fizesse 3 já era lucro, mas ele só faz 3 com a Prefeitura de Fortaleza e o Roberto Cláudio sendo candidato a deputado federal. Porque Roberto se elegeria, puxaria o André Figueiredo e viria um terceiro nome com possibilidade de ser deputado federal. Quer dizer, não tem mistério, é todo um cálculo político forte, que na minha avaliação, nas próximas pesquisas que virão, vai dizer se Sarto se mantém como candidato ou a alternativa Roberto Cláudio volta. Como eu também falei no bloco anterior, se o Sarto for candidato, o Roberto Cláudio tem que ser uma figura próxima a ele. Na minha avaliação, eu vou fazer aqui um desafio. Eu acho que, no lugar de se dar o vice-prefeito à figura do PSDB, que já está pré-acordado, isso não quer dizer que é o atual vice-prefeito. Por que não se entrega à figura do Roberto Cláudio ou à esposa do Roberto Cláudio esse posto? Para fazer essa aderência do Roberto Cláudio à sem chapa, dúvida, né? Sem dúvida. E aí iria para o Palanque, etc., né? Ajudaria muito o Zé Sarto. Muito bem. Está gravada aí a sua aposta, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Enquanto isso, vamos puxar mais um intervalo, que é rapidinho, Luiz Cláudio. E você também que nos acompanha aqui na TV Otimista, no programa Política. Já já a gente volta com o terceiro e último bloco do programa. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho e recebo aqui no programa Política da TV Otimista, Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. É cientista social, é consultor político, é blogueiro, é só botar ali no Google o seu nome completo que aparece, né? E aqui conosco nos ajudando a entender esse cenário aí de muitas variáveis na política. A propósito de variáveis, para a gente dar aí uma fezinha, né? Uma palhinha no cenário nacional. Como que você está vendo o trabalho do governo Lula, né? Tem lá uma força-tarefa no Rio Grande do Sul, do ponto de vista de tentar angariar louros políticos. Está no caminho, Luiz Cláudio? No ano passado, quando houve aquela grande enchente lá no Rio Grande do Sul, Lula viajou para a Índia. Quando ele desce do avião presidencial,
a primeira-dama, Janja, dança, posta um vídeo. Aquilo foi uma pancada muito grande. Aquilo que eu conversei com você e reafirmo, as pessoas têm senso crítico. O Lula sentiu. O Lula passou o primeiro ano do mandato dele tentando se impor como uma liderança internacional, esquecendo que ele tem que administrar uma série de problemas local. O que acontece? Na tragédia de 2024, Lula não pensou duas vezes. Pegou o avião, botou todo mundo dentro, vamos para Porto Alegre. Inclusive com o Arthur Lira, todo mundo, Pacheco. Rodrigo Pacheco. Não, porque é uma comoção nacional. Uma comoção nacional. Existe uma solidariedade. A imprensa rodando a cobertura 24 horas. Né, por exemplo, é impressionante como em Fortaleza eu vi vários grupos de WhatsApp mudarem suas temáticas para temáticas de solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. E a rede de doações reflete também isso, né? Isso. Agora, o que me chamou a atenção, que eu fiquei um pouco triste, que eu vi uma grande preocupação com a questão dos animais e as pessoas se esqueceram que existem crianças ali que perderam os pais, que perderam toda uma situação. As coisas díspares no Brasil que a gente precisa discutir. Tem muita gente que se empenha na questão dos direitos dos animais. Eu não estou criticando essas pessoas, não. Mas, cara, tem gente ali que não tem para onde ir quando terminar o processo. Não tem mais os pais. Ou os pais não têm mais os filhos. E não tem a condição mínima de viver, Não, zerado. A água levou tudo, né? E outra coisa, o metro cúbico ali de lama que ficou é impraticável, não só a volta, como a questão das doenças que já estão surgindo. Mas voltando ao ponto específico seu, o Lula foi muito bom. Muito bom. Agora o Lula deu uma pancada de luva de película no governador do Rio Grande do Sul, como indicou o ministro extraordinário da questão da gestão do socorro lá. Eu achei que eu acho que faltou o Lula ter escolhido um nome menos ligado ao Rio Grande do Sul. Você está falando do Pimenta, que já se coloca como pré-candidato para 2026. Eu acho que, por exemplo... O ministro da Comunicação, que agora é uma espécie de secretário, ministro especial, né? Desde o princípio, o presidente Lula tenta trazer de volta o Guido Mantega. Poxa, coloca o Guido Mantega, um economista. Um cara que já conhece ali o funcionamento dos ministérios, poderia ter sido um nome que poderia ter sido bom para o Guido Mantega, bom para o Rio Grande do Sul, e um cara que teria um trânsito livre nos ministérios, que ele conhece. Quer dizer, eu acho que você colocou uma pessoa que com um mal-estar, que isso pode atrapalhar uma boa imagem que o Lula conquistou nos últimos dias. Pesquisas de opinião públicas mostraram de que ele cresceu na região sul. A popularidade dele... Que é um dele, reduto ali, meio centro-direita e tal. Por causa do fenômeno do Rio Grande do Sul, que ele foi muito prestativo. Nesse aspecto aí ele não titubeou. Ele foi lá e... Isso repercute nacionalmente, né? Na imagem nacional do Lula, não é só algo localizado lá, né? O Lula tem umas coisas muito interessantes. Ele tem uma parte da população, de acordo com a Genuel Quest, na última pesquisa de opinião pública dele, que não quer o desejo do retorno dele, que é de 55%, mas tem um grupo de 47% que gosta do Lula, sabe? Então a gente tem que começar a ver, Lula é uma figura, ou você o odeia ou o ama. Então, e ele é afável, o Lula é uma figura afável. Então se ele continuar nesse modelito, dando assistência ao Rio Grande do Sul, eu não tenho dúvida, vai ajudá-lo e muito. Qual o problema que ele tem agora? A agricultura do Rio Grande do Sul devastada, né? E não vai produzir nos próximos anos. E vai bater no PIB e tal, na inflação. Né? Não vai tal. Supermercado vai ter aumento de preços como arroz, tá entendendo? Alimentos que usam trigo, sabe? Montadoras estão tendo problema porque muitas peças que eram feitas nos carros eram nas montadoras do Rio Grande do Sul. É o quarto PIB, né? Não à toa, né? Vamos só aqui analisando devagar, sabe? Vamos lá, primeiro ponto, crescimento da inflação. Segundo ponto, crescimento de inflação de alimentos e de bens e serviços, tá certo? Outro ponto que precisa ser discutido,
vai ter que furar o teto, Uhum. que vai ter que se ajudar o Rio Grande do Sul. É um caso muito parecido com o Bolsonaro e o Paulo Guedes em 2020 e 2021. Tiveram que furar o teto para ajudar os governos. Só que nesse caso específico é um governo, tá certo? Na minha avaliação, não sei como é que vai ficar politicamente o Rio Grande do Sul. Sebastião Melo, que era um cara cotado para retornar a Porto Alegre, eu não sei se vai agora, mas porque está muito forte a batida em cima dele, da questão das bombas, do equipamento, que ele deixou se estragar, porque, querendo ou não, são 7 anos, são 4 anos de administração. Do outro lado, você tem um governador que se colocava como candidato a presidente, eu acho que está fora hoje do raio de ação dele, está entendendo? Acho que o Eduardo Leite, o que vai tentar é salvar a própria biografia nos próximos anos. E você tem um bloco de centro que não quer ficar refém de uma candidatura oriunda do bolsonarismo, como Tarcísio de Freitas e a reeleição do Lula, que, como não tem mais o Eduardo Leite, vai ter que procurar um novo nome. Uma nova cara, E né? eu acho que tão difícil nesse momento, que eu acho que o beneficiado no primeiro momento pode ser o Tarcísio de Freitas. Porque, querendo ou não, é um cara mais palatável que o Bolsonaro e pode atrair esse eleitor de centro-direita. O Zema lá em Minas está fora, assim como o governador de Goiás? É interessante. O Ronaldo Caiado, na minha avaliação, Caiado. é o melhor vice-candidato a vice-presidente que o Tarcísio pode ter. O Zema é um caso atípico. Ele é bem avaliado internamente, mas ele não consegue se vender ao público externo. O Ronaldo Caiado é um dos melhores, né, na avaliação. A avaliação é o mais popular do Brasil. Não, é o governador mais popular. E ele tem uma coisa interessante, uma bandeira que ele tomou para si. Ele tem um estilo Segurança muito duro, pública. né, o Luiz Cláudio? Segurança pública. Ele é muito... Goiás hoje pega muito pesado, né? Goiás é um dos estados considerados mais seguros. E outra coisa, ele vai para o enfrentamento. Vai. Ele não vai para a história paliativa, não. Então, isso, para alguns setores da sociedade, é algo que vê nele positivamente. Ele é o candidato ideal a vice. Ele não é um candidato a presidente. A polarização ela já aconteceu. Você tem pesquisas da Paraná Pesquisa que deixam bem claro. Quando você coloca a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, ela ultrapassa 40%. Quando você coloca o Tarcísio de Freitas, ele ultrapassa 40%. Agora, para mim, a grande revelação é a figura do Ratinho Júnior, que é do PSD, o governador do Paraná, que consegue ultrapassar as casas dos 30%. Isso é positivo. A gente pode dizer que a centro-esquerda segue refém do presidente Lula, enquanto que a centro-direita tem aí esses nomes surgindo. Ela a centro-esquerda só é competitiva porque está no governo federal. Entendi. Não é mais nem a figura do Lula, ela não está mais nem refém do capital político do Lula. Ela está refém de um modelo administrativo para atender uma população de baixa renda, com políticas públicas que o Lula até agora não conseguiu direcionar, porque tem muita dificuldade de alocar recursos. E já anunciou 3 vezes o que vai receber, então tá meio, as contas não vão bater, né? Não bate. Você falou aí do Ronaldo Caiado como o vice perfeito. Eu nem sei se essa expressão, se alguém assim nasce ou vai na política para ser vice. De qualquer forma, puxando aqui para Fortaleza, vamos falar um pouquinho dos prováveis, né, nomes a vice das principais candidaturas, né? A gente tem aí alguns nomes, algumas teorias sobre o vice do Sarto, né? Também temos uma incógnita sobre o vice do Evandro Leitão. O próprio capitão Wagner tem uma certa dificuldade. Como é que está esse cenário? Quando me perguntaram sobre o vice do Zé Sarto, eu digo, ele já está aí. Amarildo de Macedo. Candidato pelo PSDB ao Senado, na chapa do Roberto Cláudio. Mas quando houve aquela interferência, ele não saiu mais candidato. Foi. É um empresário, está entendendo? Hoje muito próximo da figura do Tasso Gereissati, é um cara que, se chegar, ele também traz um aporte econômico muito forte. Isso. A figura da mulher dentro daquele sistema de um pouco de marketing eleitoral não seria um caminho também? No caso do Evandro Leitão, ele precisa colocar uma mulher, tá entendendo? Porque no embate com a Luziane Lins, ele perdeu muito esse voto. Ele perdeu. Então, na minha avaliação, o Evandro tem que olhar para dentro de casa.
uma figura como a Larissa Gaspar poderia ocupar esse espectro político e ideológico. Mas dá certo uma chapa Não, puro chapa sangue pura, nesse cenário? dá. Porque se fala, por exemplo, na filha da ex-governadora Isolda, né, a Luísa Sela, que é a mulher do PSB. Mas quando você joga a Larissa dialoga com o eleitor da Luziane. A menina não dialoga. Porque aí você coloca uma mulher para ser simbolicamente só. O que ela traz? Entendi. A Larissa traz. A Larissa traz todo um imaginário popular que a Luziane tinha 20 anos atrás. Mulher guerreira, uma mulher que tem pautas bem específicas, principalmente numa classe média que defende os direitos das minorias sexuais, que eu acho tem que uma bandeira ali, né? Tem. Programas anteriores, eu lhe dizia que a figura do Célio Studat talvez ocupasse esse espaço, Exatamente. que ainda poderá vir a ocupar. Mas eu estou lançando agora luzes à figura da Larissa Gaspar para que o Evandro consiga avançar num eleitorado que eu acho que ele perdeu ponto. É isso que diferencia a minha opinião de hoje em relação à minha opinião de meses atrás em relação à figura do Célio Studat, que com a discussão dos direitos dos animais traria uma classe média, mediana e alta para a campanha do Evandro. Mas eu não sei se o Evandro agora necessita só desses votos. Entendi. Agora, a entrada da Larissa, que é do PT, que tem traços e bandeiras semelhantes à Luiziane, não iria complicar ainda mais uma sinalização da Luiziane a favor do Evandro, que é isso que o PT busca, né? A entrada da Larissa não iria agravar essa relação de uma Luiziane que não exatamente é simpática à candidatura do Evandro? É muito interessante isso que você está falando. Aí vem um questionamento muito objetivo. Não há tempo para que as questões internas do PT se ajeitem em relação a Luziane Lins. De uma forma natural. Não dá. A figura do André Fernandes, na minha avaliação, ele precisa colocar um vice que seja bem mais velho do que ele, alguém que uma parte da sociedade veja que, no caso de colapso da figura do André, ele possa segurar o trâmite administrativo, tá certo? Só que essa figura não existe no PL. E tem ali o Jaziel, a mulher dele. Você não tem. Por quê? Sendo bem objetivo. Você tem ali o Matheus Noronha, a figura do Júnior Mano, literalmente já se despedindo. Na hora que houver uma abertura de uma janela, eles vão embora. Você tem a figura do Arcilon Gonçalves, que hoje trabalha abertamente para a reeleição do Zé Sarto, através do PRD e através de um partido Democracia Cristã, bem abertamente. Tanto que ele pegou a primeira-dama de Aquiraz, que é nora dele, e colocou no Democracia Cristã para ser candidata a vereador. Quer dizer, bem objetivamente, o PL não tem esse quadro que representaria isso. Quer dizer, outra dificuldade para o André Fernandes. Voltando só para finalizar, o José Sarto fez a aposta do Amarildo de Macedo. O empresário ligado ao PSDB. Evandro Larissa, né? Evandro Larissa. A figura do capitão Wagner, ele tem que fazer um trabalho simples e objetivo. Ele tem que fazer uma visita ao Ciro Nogueira. Ciro, que é quem manda no PP aqui, né? Ciro, nós temos que resolver esse problema. Se em 2026 nós estaremos numa federação, da qual eu tenho 4 federais, e vocês só têm um, quer dizer, nós vamos ajudar a eleger 1 ou 2 deputados federais seus. Entendi. E vocês vão apoiar o Evandro Leitão? Preste atenção, primeiro passo. Segundo passo, ele tem que fazer uma visita ao presidente nacional dos republicanos e ao governador de São Paulo, dizer como é que vai ficar a situação aqui. O Chiquinho Feitosa, como republicano, vai apoiar o Evandro Leitão. E não estamos falando de qualquer cidade. Não, né? não. Para 2026, a gente ser responsável, eu que elegi 4 federais na última eleição, puxar para eleger 1 ou 2 do republicanos. Ninguém está fazendo essa análise e colocando isso em cima da mesa. Exato. E outra coisa, o PT não vai dar ao PP e aos republicanos nenhuma chance de ocupar a chapa. Não tem nem perigo. Nem perigo e nem vai alimentar eles, sabendo que em 2026 provavelmente eles não estarão... Os compromissos serão outros, né? Não, eles não estarão apoiando o Lula. Então, exatamente. Esse debate não está sendo feito.
Então, quando as pessoas analisam o Wagner, as pessoas não compreendem que o Wagner tem uma série de cartas na manga. Um recall, ele pode discutir a nível nacional com PP e republicanos. E o terceiro, a Camila foi para lá. Camila Cardoso. Que é uma vice na minha avaliação. Ela é pré-vereadora, a vereadora, né? Mas se ela for jogada como uma candidata a vice, ela que já foi, inclusive, né? Em 2020. 2020. E foi bem votada para senadora em Fortaleza. 1.200.000 votos. Ela, né? Em Fortaleza, ela teve um recall muito positivo como candidata a senadora contra o Camilo. 1.200.000, estou falando de todo o Ceará. Mas, então, enfim, você fez aí a boa lembrança. Boa lembrança. Muito bem, Luiz Cláudio, são tantos assuntos que a gente vai aqui correndo, tentando dar conta aí dessa coxa de retalhos, mas o importante é que a gente avançou algumas casinhas nessa compreensão, graças à sua experiência, à sua memória fantástica e também à sua inteligência como profissional da área. Portanto, eu agradeço mais uma vez, apareço outras vezes, é sempre bacana conversar com pessoas como você. As suas rápidas despedidas por hoje. É muito interessante que nós fizemos uma brincadeira aqui, uma espécie de cartomancia política eleitoral, porque nós trabalhamos com alguns dados e algumas previsões antes da saída das pesquisas na grande mídia cearense e fortalezense que virão nos próximos dias. Estaremos aqui para analisá-las. Isso que é interessante. Isso provará que eu estou certo ou errado. Isso aí eu não tenho medo de colocar a minha opinião ao público nesse sentido. Muito bem, muito obrigado mais uma vez, a gente se fala. E a você também, o nosso muito obrigado pela companhia, o nosso abraço a todos. Até o próximo encontro.